A divulgação do laudo contra Guilherme Boulos há 2 dias do primeiro turno pode ter afastado eleitores indecisos de Pablo Marçal. Pelo menos foi o que indicou um estudo. De acordo com a pesquisa qualitativa conduzida pelo Instituto Locomotiva e divulgado pelo jornal O Globo, a rapidez com que o documento foi desmentido fez com que os participantes do levantamento se sentissem enganados pelo empresário ou entendessem a estratégia como desleal. Esse estudo mostrou ainda que alguns desses eleitores indecisos migraram para os seus votos para Ricardo Nunes e até mesmo para Tabata Amaral. Marçal acabou fora do segundo turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo após ficar atrás de Guilherme Boulos, o candidato do PSOL, por menos de 68 mil votos, o equivalente a apenas 0,6% do total de eleitores paulistanos. Vamos chamar os nossos comentaristas? O Roberto Mota já com a gente. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Um estudo, um levantamento que aponta que a apresentação daquele laudo às vésperas da eleição de primeiro turno aqui em São Paulo pode ter sido decisivo, né? Pode ter prejudicado o então candidato Pablo Marçal. Boa noite, Caniato. Boa noite, os meus colegas de bancada. Boa noite, nossa audiência. Logo no início dessa notícia está o seguinte parágrafo. Diferentemente de um levantamento de intenções de voto, os resultados da pesquisa qualitativa não são generalizáveis para todo o eleitorado. Pronto, acabou a notícia. Eu também vou fazer uma pesquisa qualitativa, mas baseada apenas na minha opinião, que também não é generalizável para todo o eleitorado, é apenas a minha opinião. Eu acho essa explicação muito improvável. É muito difícil identificar os fatores que influenciam a dinâmica do voto, principalmente em uma eleição disputada e conturbada como é a de São Paulo, principalmente em um momento como o momento que o Brasil vive hoje. O que realmente aconteceu, na minha opinião, só a história vai esclarecer. Luiz Felipe Dávila também com a gente. Dávila, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. Esse destaque na abertura, uma pesquisa qualitativa foi realizada e ela aponta que aquele laudo falso que foi apresentado há 2 dias do primeiro turno, associando o candidato Boulos ao uso de entorpecentes, acabou afastando eleitores indecisos de Pablo Marçal. Talvez ele tenha deixado de ganhar preciosos votos. Dávila. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo, e boa noite à nossa audiência. Olha, essa pesquisa constata uma percepção de que é possível mesmo que, na reta final, Pablo Marçal perdeu alguns votos importantíssimos que poderiam colocá-lo no segundo turno por causa do laudo. Muitas pessoas, como relata a pesquisa, sentiram-se enganadas por um falso laudo sobre o Boulos. E isso mostra que, de certa forma, o eleitor tem até uma barra ética e de valores um pouco mais alto do que alguns candidatos. E então eu entendo que pode, ainda mais quando nós estamos falando, né, Caniato, de 60, 70, 80 mil votos podem ter virado, eu acho muito possível. Agora, é preciso tratar pesquisa não de uma forma nesse sentido, uma pesquisa qualitativa, como certeza absoluta que esse foi o fator que tirou Pablo Marçal do segundo turno, mas com algo que provavelmente tirou voto, e voto importantíssimo para Pablo Marçal na reta final. Pois é, uma sinalização, uma pesquisa qualitativa que acaba questionando justamente essas pessoas sobre os motivos pelos quais elas optaram em votar no candidato A e não no B, no candidato B e não no C e por aí vai. Vou chamar o Cristiano Beraldo, está com a gente pode chamá-lo? Você, Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Essa pesquisa que foi realizada com os eleitores indecisos para tentar apontar qual é a tendência de migração dos votos. Agora, muitos disseram que a rapidez com que o tal laudo foi apresentado e depois ele foi desmentido, horas depois, fez com que muitos se sentissem enganados. E, além disso, a pesquisa aponta que muitos entenderam a estratégia como desleal. Enfim, é uma sinalização importante para entender também a dinâmica de migração de votos dos candidatos há 2 dias
da eleição de primeiro turno, né? Zé Canhoto, boa noite a você, ao Dávila, ao Mota, a nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Essa situação do Pablo Marçal, ela é muito interessante se a gente analisar esse primeiro turno da eleição de São Paulo, porque ele foi, sem dúvida nenhuma, uma grande novidade no Brasil, nas eleições brasileiras em 2024. A gente já reforçou aqui inúmeras vezes, né, o aspecto de ele ter conseguido uma relevância tão grande no cenário eleitoral sem usar fundo eleitoral, porque o partido dele não tinha, sem ter tempo de televisão, mas mesmo assim conseguiu uma consistência muito grande. Agora, o que fez isso? Não é isso que a gente precisa olhar. O que fez isso foi a percepção do grande público de que ele representava algo que este grande público deseja na administração. E esse sentimento, às vezes, a pessoa não consegue nem explicar. Ela não concorda com algumas coisas, mas ela não, precisa mudar mesmo, precisa colocar alguém que seja de fora da política, precisa colocar alguém corajoso, alguém que enfrente o sistema, e aí aquilo vai se formando uma onda favorável e a pessoa embarca nessa onda e ela acaba gerando essa massa que muitas vezes, ou em alguns casos, faz com que esse outsider vença. Quando houve a questão do laudo, eu não acho que foi o laudo em si que o tirou do segundo turno, mas, sem dúvida nenhuma, os seus oponentes, especialmente o Ricardo Nunes e o próprio Guilherme Boulos, que foi tão atacado por ele, conseguiram construir uma dúvida na cabeça do eleitor. E naquele último momento em que sai o laudo, talvez o laudo tenha sido o empurrão final, não é? Às vezes a gota que faz o copo transbordar não é a maior gota que cai no copo, mas é ela que tem o efeito mais efetivo. Então, talvez tenha sido isso. Eu não acho que foi uma bomba, que realmente houve esse choque todo numa massa relevante da população dos eleitores de São Paulo, mas, sem dúvida nenhuma, foi um fator contribuinte para o resultado final. A gente vai trazer daqui a pouco uma outra notícia relacionada a Pablo Marçal e a possibilidade dele ficar inelegível.